Olá, jovem adventista, removendo fronteiras nacionais é o título da nossa lição do dia de hoje. Uma das questões mais difíceis na vida de um judeu é a sua associação com pessoas que não são judeus. Não podemos generalizar isso porque até mesmo hoje em dia isso tem diminuído, mas antigamente era muito grave essa questão. E se isso já é assim hoje, imagina antigamente. E diante dessa dificuldade de associação dos judeus com os outros povos, tipo que uma barreira existia entre eles, uma barreira que dificultava em muito o relacionamento entre um e outro povo. Infelizmente, os judeus possuíam uma forte mentalidade exclusivista e elitista. Eles se sentiam tão especiais que pensavam que os oráculos divinos eram somente restrito a eles, salvo que algumas exceções que quando algum estrangeiro desejava se tornar participante da mesma fé que a deles, mas para isso tinham que se passar por uma série de ritos e cerimônias para aí sim serem considerados judeus, e aí então eles eram considerados judeus, e eles eram recebidos de bom grado. E diante deste contexto, dificilmente a palavra de Deus se chegava até os outros povos, pois os judeus haviam criado uma fronteira, uma barreira nacional que impedia a propagação da mensagem de salvação às outras nações. Imagina aqui comigo, Cristo chega diante dos discípulos e declara: "Vão e façam discípulos nas outras nações. Sejam minhas testemunhas, não somente aqui em Jerusalém, mas também entre os samaritanos", que é aquele povo daquela mulher que me questionou por eu estar falando com ela porque eu era judeu. E vocês acham que os judeus não devem se misturar com os samaritanos. Então, leve a mensagem também a eles, até para os samaritanos. E não somente ali, vão também até os confins da terra. Imagine o impacto que os discípulos tiveram. Lembrando que durante toda a vida deles foi fixado na mentalidade deles esta ideia de exclusivismo nacional. Mas, diante dessa declaração, Cristo faz uma revolução na forma como os oráculos divinos seriam espalhados em todas as nações. E em relação aos oráculos divinos, vale lembrar que desde quando Deus chamou Abraão, o maior propósito deste chamado era para que através dele todas as nações da terra fossem abençoadas. Ou seja, já havia este objetivo de cumprimento da missão para que todos os povos se chegassem a Deus através da nação de Israel. Mas eles criaram esse exclusivismo, essa exclusividade, eles fecharam o evangelho, a mensagem das boas novas para eles. Isso, infelizmente os judeus se fecharam e este propósito não se cumpriu, até que Jesus dá essa ordem à igreja. E ele diz ainda: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra", mostrando que ele os capacitaria para tal missão, que independente do que eles passassem, por maior que fossem as provações, Cristo os habilitaria para vencer todo o mal. E então houve essa transição da mensagem, agora não está para diretamente os oráculos divinos, não está mais sobre Israel, mas agora passando para a igreja, especialmente na morte de Estevão, quando fecha ali, se encerra o ciclo do tempo de oportunidade que Deus estava dando ao povo judeu até o fim da profecia. E aí, como o povo judeu rejeitou a Cristo, como a nação judaica em si, né, a nação geral ali judaica, israelita, rejeitou a Cristo, então essa oportunidade, essa missão, essa responsabilidade foi transferida então para a igreja. E além do mais, os cristãos também teriam o auxílio do Espírito Santo para que esse movimento religioso internacional fosse executado agora, diferente do que aconteceu no passado. Aliás, não aconteceu, né? Porque os judeus não cumpriram a missão de realmente espalharem os oráculos divinos. E agora a igreja está com esta missão, mas sem o exclusivismo, pois ela sabe que não deve haver fronteiras nacionais, nem mesmo étnicas e nem convenções sociais, e que todo cristão já nasce um missionário no reino de Deus. Este foi o resumo da lição.